Uma das regras mais diferentes do xadrez é a jogada do roque. Essa jogada foi inventada para acelerar o jogo e fazer duas coisas de uma vez só. Quando você faz o roque, você coloca o seu rei em uma situação segura no canto e a sua torre entra em jogo. Você faz duas jogadas de uma vez, mas ela só conta como uma. Você pode fazer o roque para os dois lados, para a esquerda e para a direita. Em ambos os casos, o rei se movimenta duas casas e a torre termina imediatamente ao lado do rei. Vejamos as brancas rocando na ala do rei e as pretas rocando na ala da dama. O roque é muito importante para a segurança do rei. Porém, existem algumas situações que evitam o roque. Em primeiro lugar, quando o rei estiver em xeque, o roque não é possível. Você deve primeiro cuidar do xeque, nesse caso feito pela dama, antes de pensar em rocar. O próximo caso acontece quando uma das peças do adversário ataca a casa em que o rei irá passar ou terminar para fazer o roque. Você também não pode fazer o roque se existir alguma peça no caminho entre o rei e a torre. Nesse caso, ambos os jogadores devem mover essas peças antes de rocar. Nesse caso, o cavalo branco de G1 e o bispo preto de F8. Por exemplo, após cavalo F3 e bispo C5, os dois jogadores agora têm direito de fazer o roque. Por último, não é possível fazer o roque se já movimentamos o rei ou a torre alguma vez. É obrigatório que o roque seja a primeira jogada das peças em questão. Nessa situação, que vemos no tabuleiro, o único roque disponível é para as pretas e do lado da ala do rei, pois as brancas já movimentaram o rei e as pretas já movimentaram a torre da ala da dama. Agora uma questão interessante é, como anotamos o roque? Depende, se você faz o roque na ala do rei é de um jeito ou na ala da dama é de outro. Nessa posição, digamos que as brancas façam o roque na ala do rei. Então anotamos 0, traço 0. Chamamos também de roque pequeno, o roque na ala do rei. E no caso do roque na ala da dama, adicionamos um 0. 0, traço 0, traço 0. Chamamos também de roque grande. Para não esquecer, é só perceber que no roque pequeno existem duas casas entre o rei e a torre. Por isso é 0, traço 0. São duas casas, dois zeros. E no caso do roque grande, são três casas entre o rei e a torre. Por isso escrevemos 0, traço 0, traço 0. São três casas, três zeros. A última regra exótica do xadrez é o en passant, que quer dizer de passagem em francês. Essa regra foi introduzida no século XV, na mesma época em que foi permitido que peões pudessem andar duas casas em sua posição inicial. O problema era que ao andar duas casas, o peão passava por outro que poderia capturá-lo, caso ele tivesse andado uma casa, o que parecia injusto. Então, o en passant foi inventado. Preste atenção, não é tão simples. Se o peão do seu adversário estiver na casa inicial e se movimentar duas casas, e o seu peão estiver na quinta fileira, nesse caso ao lado do peão adversário, você pode capturá-lo, mas apenas nessa jogada. Não é possível fazer o en passant na jogada seguinte. Vejamos mais uma vez. As pretas jogarão G5 e as brancas utilizam a regra que vimos agora e fazem a captura em passant, com o peão de H5. Essa jogada é tão diferente que um jogador principiante pode até desconfiar se ele não conhecer a regra.